Sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E no programa Mulheres de hoje estamos trazendo a doutora Tamires Santana, que é dermatologista clínica, cirúrgica e estética. Eu gostaria de agradecer a você, Tamires, por ter aceito o nosso convite para estar batendo esse papo hoje com as nossas mulheres, falando um pouquinho mais sobre esse mundo, sobre esse universo, né, da questão da dermatologia. Primeiramente eu quero agradecer, tá certo, Valesca, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, conversando com vocês, com todas as telespectadoras, um pouco mais sobre a minha rotina, sobre minha formação. Isso. E um pouco sobre a dermatologia, né, que é o mundo. Isso, é verdade. Mas me fala um pouquinho, quem é a Tamires? Então, é uma trajetória um pouco longa, né? Mas atualmente, né, eu tenho 32 anos. Eu, inicialmente, né, para chegar até onde eu estou hoje, né, como dermatologista, passei por uma faculdade de medicina, né, 6 anos de medicina pela Universidade de Pernambuco. Em seguida, após minha formação, eu tive que estudar para uma prova de residência, né, no caso, dermatologia. São poucas vagas, né, no estado de Pernambuco e nas outras cidades também, nos outros estados também. É, né, uma especialidade concorrida. Mas aí me dediquei, estudei e consegui passar na residência aqui em Pernambuco, no IMIP. Que bom. E lá eu fiz 3 anos de residência, né? 3 anos intensos, porque no primeiro ano de residência a gente vê várias especialidades, não a parte de dermatologia em si, porque a gente precisa ter uma noção, uma base boa de clínica médica, até porque a pele está muito associada a outras doenças, né? Relacionadas a doenças sistêmicas, né, que a gente vai conversar um pouco, lúpus, enfim, várias colaginases. Tem também a parte de infectologia, a parte de endócrino, reumato. Então, o primeiro ano engloba várias especialidades, assim. E depois, no segundo e terceiro ano, vem a área, né, focada em dermato mesmo, a parte cirúrgica, a parte estética e a parte das doenças em si, né, que o dermatologista ele acaba vendo cerca de mais de 3 mil doenças de pele, né, mais de 3 mil doenças de pele. Então, lógico, tem doenças bem mais raras e tem outras que estão mais assim no nosso dia a dia, né. Mas é uma área realmente muito vasta e na residência a gente consegue aprofundar bastante nosso estudo, né? E a gente acaba vendo muita coisa interessante. Então, realmente lá onde eu fiz minha residência no IMIP, eu tive essa oportunidade, né? De ver várias coisas interessantes, né? Casos que acabam marcando, né? Os congressos na época de residência que... também é uma forma de acrescentar, né, de incrementar o nosso conhecimento. E é isso. Então, depois dos 3 anos, né, de residência, aí a gente faz uma prova de título, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí mais tempo de dedicação, uma prova mais complicada. São 2 fases, tem a prova teórica, a prova prática. Enfim, é um caminho realmente longo, né? Medicina, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, prova de título. Só que a vida em constante atualização, né? A gente não deixa de estudar. Sempre fazendo... E a ciência se renova a cada dia, né? Exatamente. Cursos online, né? Já que com essa pandemia a gente não pode fazer cursos presenciais, né? E agora também não pode ficar parada, né? Não. Inclusive essa pandemia, ela ajudou até para aproximar vários dermatologistas do Brasil, né? Porque com os cursos, congressos online, a gente pôde conhecer outros especialistas, né? Bacana. Compartilhar conhecimento, dividir experiências. Então, teve seus benefícios a questão da pandemia. Então quer dizer que para ser dermatologista, né?
não tem uma formação só para dermatologia. Primeiro você tem que fazer o curso de medicina, fazer a especialização, são praticamente quase 10 anos de formação, de estudo. Ainda tem uma prova que certifica, né, se realmente você está apto ou não a exercer a função, a profissão de dermatologista. Isso. Mas o que é que vem assim a ser, né? O que é que faz um dermatologista? Bem, o dermatologista, ele vai ali, vai contemplar, né, vai ajudar o paciente nas questões de doenças de pele, né, doenças dos cabelos, doenças das unhas, né. A dermatologia não é só estética. A dermatologia, ela tem, como eu falei, assim, ela tem um amplo, como eu posso dizer, é um campo muito vasto, né? A gente tem que saber bem a parte clínica, né? Aquela doença de pele, às vezes, não está só associada à própria pele. Tem doenças... né? Exatamente. Tem doenças que se iniciam a partir da pele, né? Se manifestam com lesões de pele, a princípio. Né? O próprio Covid está aí. A gente acaba diagnosticando pacientes, às vezes, por algumas lesões de pele, que acabam, né, funcionando ali como como eu posso dizer, um gatilho, sabe? Para despertar a nossa suspeita, né? Porque o Covid em si, por exemplo, não é só sintomas respiratórios. Tem pacientes que só apresentaram durante esses meses que a gente vem enfrentando a pandemia. Teve pacientes que só teve lesão de pele. Quer dizer que então, o Covid também dá lesão de pele? Dá lesão de pele. Quais seriam essas lesões? Existe algum campo específico? Rosto, mãos, alguma parte específica do corpo? Como o Covid é uma doença inflamatória, né, em que todo o sistema imune do organismo está ali, do paciente está todo desregulado, pode haver inflamações, microinflamações nos vasos sanguíneos, certo? Causando uma espécie de inflamação que a gente chama vasculite, né? Principalmente em membros inferiores, em extremidades. Algumas lesões que podem causar dor, podem causar inchaço, que é o edema. Tem também a questão da coceira, tem pacientes que manifestam como se fosse um quadro alérgico. E sem contar que o próprio Covid, diante das medicações, né, que o paciente vai fazendo, principalmente naqueles internados em UTI, eles podem até manifestar reações adversas às drogas, né, aos antibióticos, medicações que são usadas. Seria isso, doutora? Resistente à medicação? Não resistente, mas assim, um quadro alérgico. Tem pacientes que desenvolvem o que a gente chama farmacodermia, uma reação alérgica ao medicamento que foi usado ali no tratamento do Covid. Então, você vê que a dermatologia... Isso eu não conhecia, não tinha conhecimento. A dermatologia, as pessoas acham, ali é só estética, para ficar bonitinho, aquela pele sem acne. Não, tem... Vai mais além. Vai muito mais além. Até porque o rosto está no corpo. Exatamente. E como o corpo como um todo, é a alimentação, me corrija se eu estiver errada, Sim. Né? Tem a ver com alimentação, questão de sono, estresse, vai mais ou menos por aí, doutora? Com certeza. O estresse, né, como você falou, Valesca, é um grande componente, né, um grande gatilho para desencadear as doenças de pele também. A gente chama psicodermatose. Né? As psicodermatoses são nada mais, nada menos que doenças relacionadas às doenças de pele relacionadas ao componente psíquico do paciente. Isso. Aqueles pacientes que estão mais estressados, mais ansiosos, que acabam descontando na pele, né? A queda de cabelo, que e também também um processo de acne. Eu recordo que eu sou psicóloga, né? Eu recebi um paciente que já fazia um certo tempo que estava em tratamento, fez todo o procedimento, né, que o dermatologista poderia fazer. Eu acredito que usou todo tipo de medicação que foi possível, né? O dermatologista, eu acho que não tinha mais nada que pudesse passar para ele, mas era uma questão puramente emocional. Sim. Então, quando começou a terapia, que trabalhou realmente a ansiedade pelo trabalho, que ele estava em busca do trabalho, então, quando ele se deu conta que aquela ansiedade pelo trabalho
estava promovendo desconforto na pele, o quanto ele melhorou. Exatamente, o estresse, com certeza, ele é um grande gatilho, né? E sem contar que algumas doenças de pele, elas mexem muito com o emocional, né? Exatamente, pela questão de baixa autoestima, né? Vez ou outra, atendo pacientes que às vezes, doutora, eu não tenho nem mais vontade de sair de casa, de tirar uma foto, tenho vergonha de me expor, porque queira ou não queira, aquela pele, né, que está ali prejudicada, seja por uma acne ou uma cicatriz, né, aquilo mexe muito com a autoestima dele. Então, o dermatologista, ele tem que ter essa visão global do paciente, né? A gente tem que sentir o paciente, né, ver, conseguir perceber suas queixas e também tentar entender o emocional dele. Né? Porque isso também vai influenciar no seu tratamento. E muitas vezes a gente tem que recorrer à ajuda do psicólogo, né? Porque tem algumas doenças que sem a psicoterapia o tratamento dermatológico não evolui. Né? Então a gente não, eu até sempre brinco, a gente pode passar o creme e a pomada mais cara, né? Vindo de Paris, mas se não houver aquela ajuda com a psicoterapia, a gente percebe que não evolui tão bem. E o paciente precisa querer, né, doutora Tamires? Porque também, se não quiser, não, eu acho que fazer terapia é coisa que não vai funcionar. Né? Eu, de repente, assim, ele começa a entrar no processo terapêutico, em função de alguma dermatite, consegue, né, trazer uma estabilidade, uma regulação emocional para aquilo que está desencadeando, mas aí corre uma sequela, né, de uma mancha na pele, né, as erupções por conta da acne trazer, né, prejuízos, mas que ao dermatologista ele pode fazer a devida correção, ele pode trazer essa harmonização. Isso, exatamente. Pode devolver ao paciente aquela autoestima que foi prejudicada por uma dermatose, né? Mas, respondendo a sua pergunta em relação à alimentação, também é um grande influenciador, né? Porque alguns alimentos com alta carga glicêmica, né? Aquilo ali pode contribuir para o aparecimento da acne, né? O aumento da produção da oleosidade, aquilo obstrui os poros, né? Tem aquela polêmica com o chocolate. Sim, né? Existe realmente, nesse mito é verdade. Olhe, o chocolate com aquele chocolate branco, com menor teor de cacau, realmente ele pode influenciar de forma negativa na acne, né? Tanto é que a gente orienta, pode comer um chocolatezinho, mas procure aqueles com um teor de cacau maior, percentual maior. Teria menos gordura. Isso, exatamente, né? As gorduras saturadas ali presentes naqueles chocolates, né, mais industrializados, aquela gordura saturada, ela contribui para a formação de oleosidade, e aquilo ali gera o ciclo, né, de obstrução dos poros, contaminação do folículo, né, pelas bactérias, e aí gera aquelas famosas espinhas, né, aquelas lesões com pus, né, bem inflamadas. Mas além disso, né, a gente tem que lembrar das famosas frituras, né, alimentos industrializados. Enfim, tem que ter muito cuidado. A gente sempre orienta o paciente que está ali em tratamento, seja para uma acne ou outra dermatose, sempre se preocupar em fazer uma ingestão de líquido, né, de água, uma concentração boa, adequada, né, 2 a 3 litros de água diariamente. A atividade física, que é bom para todo mundo, não é verdade? Nossa pele agradece também. E é isso, mas a alimentação influencia sim, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Principalmente para algumas doenças, aquilo ali pode contribuir, né? Porque na realidade eu tive uma vez, né, trazendo aqui no programa um médico falando, o Dr. Rômulo Canejo, falando um pouco, né, sobre a questão da longevidade, o quanto é importante a gente descascar mais e desembalar menos. Né? Então, o quanto é importante a gente realmente ter essa consciência. Porque quanto mais industrializado, mais vai promover um processo inflamatório que, consequentemente, né, vai ser visível, né, o aparecimento, as erupções, enfim. Seria mais ou menos por aí, doutora Tamires. Exatamente. Faz todo sentido. Descascar mais, com certeza, é o melhor caminho, né? Uma ingestão boa de frutas, verduras, com certeza
uma alimentação equilibrada, ela faz parte do tratamento, né, da proposta terapêutica. Com certeza. Existe alguma diferença entre medicina geral e dermatologia? Tem. Quando a gente termina a faculdade de medicina, nós saímos da faculdade como um médico generalista, né? Então, o médico generalista, geralmente ele vai assumir o quê? Pronto-socorro, né? Unidades de atendimento básico à saúde, né? Os famosos postos de saúde. Então, o médico generalista, ele tá ali, vai ver o paciente de uma forma global, mas não de forma tão especificada, né? Geralmente, quando aquele médico generalista ele não consegue definir um diagnóstico ou um tratamento para aquele paciente, ele tem que direcionar a um especialista, né? Então, o médico generalista é um médico como um recém-formado, ou então aquele médico que terminou a faculdade e opta em não fazer sua especialidade. O que hoje em dia é muito difícil, né? Hoje em dia... Antigamente se tinha muito, né? Médicos no clínico geral. Hoje em dia eles buscam uma formação direcional, uma especificidade. Isso. Agora tem uma especialidade clínica médica, né? Tem a residência de clínica médica, mas aí, assim, é diferente de um médico generalista. Geralmente, quando o médico sai da faculdade, ele é generalista. Se ele vai se intitular como clínico, né, clínico da área clínica médica, ele tem que fazer uma residência. Aí, para a residência de clínica médica, são 2 anos. Aí, na dermatologia, como a gente engloba muito a parte de doenças sistêmicas, por isso que no nosso primeiro ano de residência, a gente vê muita parte de clínica. Aí, por isso que, né, endócrino, reumato, essa relação, né? Apesar que atualmente houve uma mudança na carga horária do residente dermatologista. Se não me falha a memória, parece que ao invés de 1 ano, são 6 meses agora, no primeiro ano de residência. Houve alguma alteração. Mas quando eu entrei, em 2015, lá no IMIP, era 1 ano só da parte de clínica, praticamente. 0 dermatologia, por incrível que pareça. Imagino. Você já vem ter o conhecimento da dermatologia quando você já fez, né, toda uma carreira praticamente clínica. Exatamente. Mas tem talvez um lado bom, que você sai praticamente como se fosse 2 formações. 2 especializações, Isso. Né? O primeiro ano foi um ano mais intenso, né? A gente acaba abordando vários tipos de pacientes, assim, né? E diversas gravidades, mas realmente o lado bom mesmo é quando a gente entra na dermatologia. E no segmento da dermatologia, doutora Tamires, existem procedimentos também cirúrgicos, e se cirúrgicos em consultório, cirúrgicos em hospital, como é que acontece isso? Bem, no meu caso, os procedimentos cirúrgicos que eu realizo são apenas no consultório, certo? Alguns procedimentos, eles são feitos em hospitais, geralmente para um paciente mais idoso, com alguma comorbidade, mas aí geralmente nesse caso, dependendo, a gente passa para cirurgião plástico, dependendo, certo? Entendi. Mas aqui em Recife eu faço meus procedimentos cirúrgicos, procedimentos pequenos em consultório, né? Onde eu atendo. E aí a gente aborda vários tipos de procedimentos. Mas aí eu vou pedir para que você segure um pouquinho, nós vamos para o comercial e já voltamos com a doutora Tamires falando quais são esses procedimentos que convencionalmente são feitos em consultório. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. E como prometido, estamos nós aqui de volta com a doutora Tamires, dermatologista, e aí nós vamos conversar agora quais são os procedimentos que ela realiza em consultório. Quais seriam esses procedimentos cirúrgicos? Então, tem os procedimentos cirúrgicos visando a parte estética, né? Tem alguns tipos de lesões de pele que geralmente o paciente se queixa, seja por um desconforto, né? Quando vai colocar a blusa, tem alguns sinaizinhos que às vezes estão na região do pescoço, Isso. na axila, né? Na virilha. Aí chega no consultório, doutora, tô com esse sinalzinho, a gente explica, às vezes que é uma lesão benigna, do bem, mas por questão de estética, questão de incomodar mesmo o paciente, aí a gente faz a realização da retirada, né? Geralmente, ou a gente faz o que a gente chama de eletrocoagulação, em que a gente queima a lesão, ou a gente faz um pequeno corte, certo? Para pelo menos devolver aquele bem-estar para o paciente, né? Que é muito ruim a gente se incomodar com uma coisa, né? Por mais que seja do bem, que não vai virar câncer de pele, mas a gente tem que oferecer o melhor para o paciente. E também a gente eu faço procedimentos visando o quê? A retirar câncer de pele, né? Que chega muito paciente, é uma rotina. Praticamente todo dia a gente faz diagnóstico de câncer de pele, né? Não só em idosos, mas paciente em idade mais jovem. Sim. Tem também as biópsias de pele, porque algumas doenças, às vezes a gente diagnostica olhando, né, clinicamente. Mas tem algumas coisas na dermatologia que sem biópsia não vai. Então, às vezes a gente precisa ter uma confirmação, né, da biópsia para poder definir o tratamento, né, adequado ao paciente. Mas geralmente são esses procedimentos. A gente faz procedimentos cirúrgicos visando a parte estética, mas procedimentos cirúrgicos visando oferecer a cura ao paciente. Até porque alguns cânceres de pele a gente retira durante o ato cirúrgico, faz a biópsia confirma ali o diagnóstico, tudo, e o paciente fica bem. Basta ter aquele acompanhamento com o seu especialista, geralmente a cada 6 meses, 1 ano, né? Para estar sempre de olho ali em qualquer lesão suspeita, né? Para não deixar aquela lesão se agravar. O especialista fica de olho. E falando em câncer de pele, qual é o melhor horário? É recomendado esse banhozinho de sol? Que momento do sol a gente tem que estar exposto? Qual o horário que não deve estar exposto? Fala pra gente, existem alguns mitos, né, entre mitos e verdades. Bem, aquele horáriozinho crítico, né, entre as 10 até as 16 horas da tarde, é um horário mais crítico, né? Aquele horáriozinho
Assim, comecinho da tarde, tem que sair correndo. Nada de se expor. Ou se tiver lá na praia, na piscina, coloca um sombreiro, um chapéu, muito protetor, camisa UV, óculos de sol, porque é o horário mais crítico, esse horário, 10 horas às 16 horas. Mas aquele horáriozinho mais cedo, não é que ele seja isento, né, de malefício. Tem que ter cuidado também. Isso. O fato de tomar um solzinho cedinho, às 8 da manhã, não quer dizer que você não precisa usar protetor, não. Tem que usar protetor solar. Mesmo indo no sol mais cedo. Tem que usar. Exatamente. Até porque, hoje em dia, a gente até está orientando as pacientes a usar protetor solar dentro de casa. Porque em casa, o que acontece? A gente acaba recebendo a radiação, né? Você vai ali na varanda, vai no quintal, já está recebendo radiação, né? Tem paciente que chega, doutora, na pandemia não precisa usar protetor, né? Estou dentro de casa. Nada disso. Engano, né? Garanto a você que alguém teve que regar uma plantinha no jardim, né? Ali está se expondo. Isso. E sem contar que aquela radiação que está ali dentro de casa, seja de uma lâmpada, tela de celular, tela de computador, aquela radiação, aquela luz visível, ela também é prejudicial à nossa pele. Ela pode contribuir com o nosso envelhecimento. Então, aquela radiação, não só a radiação do sol, né, o VA, a famosa radiação VA, o VB, como a radiação luz visível, esse tipo de radiação, ela pode contribuir com o nosso envelhecimento, com a produção de radicais livres. Isso pode, ao longo do tempo, causar mutações na pele e, consequentemente, fotodano, né? Que é um dano à luz do sol, um dano que pode ser até irreversível, dependendo. É o que a gente tem visto hoje em dia, né? Os alunos estão no sistema remoto, no sistema híbrido. Isso. Então, se acessa ao computador, ao celular, isso traz danos, e é importante manter uma camada de proteção, né, solar, mesmo que seja em frente ao computador, seria isso? Exatamente. Né, tanto os alunos que estão passando por esse tempo de, né, essa educação híbrida, né, que a gente chama, tem também a questão dos profissionais que estão ali em home office. Isso. A gente sempre reforça, né? Tem paciente, por exemplo, que... doutora, estou ali em casa, no meu computador, eu nem uso protetor. Aí, quando vê, tá cheio de mancha de pele, o famoso melasma. Isso. Né? Aí, o que é que a gente tem que orientar? Tem que usar protetor. Porque se você tem o melasma e tá ali se expondo àquela radiação, seu tratamento noturno vai para água abaixo, se você não se proteger. Então, é um pequeno detalhe, né? Então, protetor solar, seja naquele horáriozinho que você vai caminhar na praia, 8 da manhã, ou tá ali em casa, não se engane, tem que usar regularmente. E, de preferência, tentar reaplicar a cada 3 horas para garantir uma proteção adequada. E qual seria o fator mais adequado, doutora Tamires? Bem, eu sempre oriento meus pacientes um fator mínimo 30, 30 em diante, tá certo? Alguns tipos de cosméticos, maquiagens oferecem um fator de proteção, só que a maioria que a gente vê no mercado é abaixo de 30. Isso. Então, eu sempre reforço. Aquele fator de proteção 20, 25, não confie só naquele fator de proteção. Você tem que colocar o seu protetor, certo? Mas eu sempre oriento esse fator 30 e, de preferência, aquele protetor solar com cor, né? Que dá aquele efeito base. Geralmente, os homens têm um certo preconceito, mas tanto para mulheres, homens, eu sempre gosto de orientar, de preferência, com cor. Né? Mas aí a questão da cor, existe algum diferencial de ganho a mais, ou é mais a questão de fazer uma harmonização da pele? Não, já foi comprovado que aquele efeito base, ele vai proteger também, ele dá uma proteção adicional em relação àquele protetor convencional, aquele protetor branquinho, né? Então, aquele com efeito base, ele além de dar uma amenizada, né? Esconder as imperfeições, né?
a gente consegue também oferecer uma melhor proteção ao paciente. Então, isso já foi comprovado. E quando é que eu devo procurar um dermatologista? Bem, a partir de um momento que você tem alguma queixa relacionada ao cabelo, à sua pele, unhas, o profissional mais capacitado para isso é o dermatologista. É ele que vai guiar, né, vai poder captar as queixas do paciente e poder dar um diagnóstico e um tratamento mais adequado para o tipo de problema. Mas depende muito, assim, depende de cada faixa etária, inclusive, né? Cada doença engloba uma faixa etária, né? Seja uma criança, né? A criancinha com verruga, né? Aí vem aquele adolescente com acne, né? Aí vem um adulto jovem, manchas, né? Vem depois os pacientes numa faixa mais adulta, querendo fazer procedimentos estéticos, ou, enfim, para cada faixa etária, geralmente a gente vê uma doença de pele mais prevalente, né? E qualquer situação em que você perceber alguma alteração, cabelo, pele, unhas, importante procurar um especialista. E nesse período que tem se utilizado tanta máscara, né, tem se visto um índice maior, né, de acne, alguma coisa do tipo nessa região. Realmente faz sentido, doutora Tamires? Sim, a gente vem percebendo uma piora, realmente. Aqueles pacientes que já tinham acne vem piorando, e tem pacientes que nem tinham acne e começaram a apresentar, né? Porque aquela máscara ali, de certa forma, você pode aumentar a sudorese, a oleosidade da pele, a obstrução dos poros, maior contaminação. Então, aquilo ali acaba sendo um meio favorável para as bactérias, né, se proliferarem, causar obstrução ali do folículo, na saída do pelo, e causar as famosas espinhas, né? Então, infelizmente, com a pandemia, realmente houve esse aumento, né, a famosa máscara, né, que a gente diz a acne relacionada ao uso da máscara. Mas, assim, com um tratamento e um acompanhamento com especialista, ele vai conseguir ajudar o paciente a poder, né, prescrever um sabonete adequado para o tipo de pele, uma boa hidratação, um bom protetor para aquele tipo de pele, até porque cada tipo de pele vai reagir de forma diferente, né? Você não pode pegar uma pele, por exemplo, uma pele normal e colocar um protetor, né, que não seja para o seu tipo de pele, né? E vice-versa. Questão, né? Exatamente. Esse cuidado. Exatamente. Então, o dermatologista ele vai estar ali ajudando, né, nessa questão da máscara. Hoje em dia, né, a gente sabe que é fundamental, enquanto a vacina não chegar para todo mundo, vamos estar, né, presos ao uso da máscara, né? Então, isso vai ser um problema ainda que a gente vai enfrentar nos consultórios, eu imagino, de forma corriqueira. Com relação a esse procedimento de acne, né, existem alguns processos, né, alguns procedimentos utilizados, como inclusive fazer um tratamento, vamos supor, utilizando uma medicação, outra usando um antibiótico, né? Tem essa questão do Roacutan, né, que é um tratamento. Qual a tua visão? Como é que você, né, o que é que você tem a dizer com relação a esse tipo de tratamento para esse tipo de acne, né? De repente, um adolescente, que é geralmente comum acontecer muito na adolescência, né? Essa produção intensa, né, da acne. Então, a acne, primeiro o seu dermatologista, ele vai ter que avaliar o grau da acne, né? Porque tem pelo grau. Exatamente, pelo grau da acne. Tem aquela acne mais leve e vai avançando até uma acne mais grave, né? Então, o tipo de tratamento vai ser de acordo com o grau da acne. E aí, aqueles graus mais leves, geralmente a gente só entra com medicações de uso tópico. Já a partir do momento que aquela acne vai avançando, aí entram medicações orais, né? Para poder ajudar no tratamento tópico. O Roacutan, né, o famoso Roacutan, que o nome da droga, na verdade, é isotretinoína,
a gente usa bastante para aquelas acnes graus assim mais graves, né, moderada a grave, e dependendo uma acne mais resistente, aquele paciente que chega, que já fez vários tipos de medicamentos, doutor, eu faço direitinho, já usei de tudo, não resolve. Aquela acne mais resistente, que a gente vê que está andando mais devagar, às vezes a gente tem que entrar com a isotretinoína. E até mesmo tem pacientes que têm aquela oleosidade mais intensa, que não tem medicação que resolva. A isotretinoína, ela às vezes pode entrar 2 a 3 vezes na semana, para ajudar o controle da oleosidade. Agora, assim, tem muitas pessoas que ainda têm o preconceito, né? Ah, isotretinoína, o Rocutan é uma medicação forte, né? Já ouvi muito falar. É uma medicação que... pode trazer algum dano. Pode trazer um prejuízo. Não é bem assim. O Rocutan, ele quando bem prescrito, né, avaliado caso a caso, cada paciente, sendo bem acompanhado, porque é uma medicação que pode sim dar alguns efeitos colaterais, né? Como toda medicação. Isso. Mas se for bem assim, se for bem prescrito, né, uma dose condizente com o seu grau de acne, que realmente aquele paciente tenha necessidade, que ele realmente faça regularmente a medicação, aquilo ali vai trazer benefícios para ele. Agora tem que ter esse acompanhamento, geralmente é um acompanhamento mensal com o profissional, principalmente no sexo feminino, porque em hipótese nenhuma a mulher ela pode engravidar tomando Rocutan, que ela pode trazer danos ao feto. E para o sexo masculino já é mais assim, mais tranquilo, mas para a mulher a gente tem que ter o cuidado redobrado, porque em hipótese nenhuma ela pode engravidar. E quais seriam os efeitos colaterais que porventura esse Rocutan teria, doutora Tamires? Bem, ele pode dar algum ressecamento na pele, seja um ressecamento na própria pele, ressecamento labial, você percebe que os pacientes se queixam de rachaduras nos lábios, pode dar ressecamento nos olhos, muitas vezes o paciente tem que entrar com colírio. Em relação às taxas sanguíneas, pode dar aumento de colesterol, triglicerídeos. Então, assim, mesmo aqueles pacientes magrinhos, eles têm que ter o controle regular, tá certo? Porque a medicação, ele pode dar esses efeitos colaterais. E também pode dar algumas alterações nas enzimas do fígado. Mas isso o dermatologista, ele vai acompanhando, geralmente todo mês, né? E a cada 2 meses. Os exames que são solicitados também dá para acompanhar essas taxas? Exatamente, né? O dermatologista, ele geralmente para a mulher todo mês, né, tem que ter um beta-HCG, que a mulher em hipótese nenhuma pode engravidar. Mesmo naquelas mulheres que não têm vida sexual ativa, elas têm que usar um método contraceptivo. Senão a medicação ela não é liberada. Pois é, por causa para você ver, né, a seriedade, exatamente, os danos que possam vir a ser causados. Isso. Né? Mas aí mensalmente ou a cada 2 meses a gente sempre pede um perfil lipídico, né, para ver as taxas de colesterol, triglicerídeos, as transaminases, um hemograma, que às vezes pode dar uma anemia. Mas isso, assim, com acompanhamento, se houver alguma alteração, o dermatologista ele reduz a dose. Em algumas situações ele tem que suspender a medicação, aí não tem jeito. Mas assim, não é tão comum. Dá para fazer o tratamento com esse acompanhamento. Isso. Não é tomar a medicação e sumir do consultório. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O paciente tem que ter aquele compromisso e ele tem que saber que a cada mês vai ter que ver o seu médico. E em média, quanto tempo, doutora Tamires, acontece esse tratamento com Rocutan? Então, a gente calcula de acordo com o peso, entendeu? Mas numa faixa média, geralmente vai de 6 a 8 meses. Agora, uma coisa importantíssima, tem paciente que chega no consultório dizendo: doutora Tamires, eu soube que o Rocutan vai ser o meu salvador. Não é assim. Pode acontecer de sua pele ficar maravilhosamente bem com o Rocutan, mas nada impede que daqui a 2, 3 anos volte a acne. Então é muito importante reforçar. Tem paciente que acha que tomando Rocutan nunca mais terá acne. Está livre da acne.
aí é um mito total, tem que ter muito cuidado. Aí a gente sempre reforça ao paciente, né? Que é um investimento, mas assim, que há grande chance de melhorar, há chance de não voltar mais? Tem chance de não voltar, mas há aquela possibilidade daquilo voltar tudo novamente e o paciente ter que retomar as medicações. Mas eu vou pedir para que você segure mais um pouco essas informações que vamos para os nossos comerciais. E no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da dermatologia e a estética. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Estamos de volta aqui com a doutora Tamires, dermatologista, e vamos falar um pouco agora, doutora Tamires, sobre a doença de pele e do tecido conjuntivo. Como é que isso acontece? Então, as doenças do tecido conjuntivo é um mundo também. E muitas delas, elas englobam doenças de pele, né? Muitas delas. Uma das principais doenças do tecido conjuntivo, que eu acho que a maioria da população conhece, é o famoso lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico. Né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença, né, do tecido conjuntivo, uma doença crônica, que pode inicialmente manifestar com lesões de pele, em couro cabeludo. Pode aparecer alterações na região da face, nariz, região do pavilhão auricular, que a gente chama a orelha. Então, muitas vezes, aquela lesão de pele pode funcionar como um sinal de alarme, né?
Mas geralmente o paciente pode vir com outras queixas, né? Dor nas articulações, pode ter febre associada, indisposição, alterações nos exames laboratoriais. Então, o lúpus é uma das famosas doenças do tecido conjuntivo e muitas vezes acompanhada pelo reumatologista. Tanto é que lá no primeiro ano de residência, uma das especialidades que a gente tem que estagiar, né, a gente tem que ter uma vivência boa é com a área da reumato, porque muitas doenças podem estar associadas a lesões de pele. Além do lúpus, tem a esclerodermia, tem a síndrome de Sjögren, tem a dermatomiosite, tem a questão da própria psoríase, que tem a artrite psoriática, que é acompanhada com o reumato, né? Então, são doenças que estão ali, né? Tem o quadro sistêmico e tem as lesões de pele associadas. E tem um conceito que se diz que doença de pele ela não mata, né? Mas também não cura. Doença de pele não mata, mas também não cura. Então, isso é um mito, é uma verdade? Veja, depende de qual doença, né? Doença de pele não mata, isso daí é um mito, né? Porque, por exemplo, o famoso melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo que a gente tem, ele, se diagnosticado de forma tardia, né, já tiver um quadro mais avançado, né, enfim, ele pode ser fatal, ele pode ser agressivo e pode ser fatal. Então, tem algumas doenças de pele que podem se matar. E tem outras, além do câncer de pele, também tem outras doenças. Algumas doenças bolhosas que, dependendo, causa a imunidade mais baixa do paciente e isso pode também comprometer na sua evolução. E nesse caso, ela pode inclusive ser contaminada, né? Ela pode contagiar uma outra pessoa? Não. Essas doenças bolhosas, não. Dessas doenças bolhosas, não são muito comuns na nossa rotina e muitas pessoas não conhecem, né? Mas eu posso até citar, né? Só para conhecer. Pemphigoide bolhoso, tem o pênfigo vulgar, tem o pênfigo foliáceo, são doenças bolhosas, autoimunes, mas que se não tratadas, se não acompanhadas, né, se o paciente deixar se agravar, aquilo ali pode ser até um meio de infecção, entendeu? Aquela bolinha, ela se rompe, a pele fica susceptível a infecções, então se o paciente não tratar, aquela infecção pode se agravar, né? Então, doença de pele não mata é um mito, depende. Lógico que a maioria das doenças, graças a Deus, são doenças mais indolentes, né, mais tranquilas de se resolverem, tem tratamento, mas tem umas que se diagnosticadas de forma tardia, não foi instituído o tratamento de forma correta, isso pode dar um problema ao paciente. E em relação a não ter cura, tem doenças de pele que não tem cura, né, que tem tratamento, mas não tem cura. Uma delas é o melasma. O melasma, ele não tem cura, né? Ele tem controle. Mas, assim, você pode fazer todo o investimento do mundo para aquele paciente. Se, por qualquer deslize ou qualquer outro fator, né? Seja uma exposição ao sol de forma desprotegida, tem a questão hormonal, gravidez, uso de anticoncepcional, o próprio estresse, tudo isso pode fazer com que o melasma volte, mesmo o paciente tendo uma rotina, né, de tratamento adequada. Então é isso, tem doenças de pele que matam, apesar de não ser frequentes, e tem doenças de pele que não tem cura. Tem tratamento e acompanhamento delas, exatamente. Né? Dermatologia e estética, existem, né, ligações, porque na realidade a dermatologista também cuida da pele e tem também um segmento da esteticista. Então seriam dois segmentos diferentes, seria isso? Isso, Tem alguns procedimentos estéticos que só o médico dermatologista ele está apto a realizar, né? Já alguns, a gente vê que alguns esteticistas eles podem fazer, ou profissionais não médicos que acabam né, mexendo nessa área também, na parte de estética. Mas assim, a parte de estética na dermatologia,
é algo assim fundamental, né, para todo paciente conhecer, porque aquilo mexe com a autoestima, Isso. né? Então, assim, é importante o paciente saber que existem procedimentos estéticos que garantem ao paciente um envelhecimento saudável, né? Um envelhecimento com que o paciente tenha de forma que não fique artificial, envelheça da forma mais natural possível, mas com qualidade, né? Para não chegar ali depois de uma certa idade com muitas rugas, muitas manchas, né? Então, assim, é importante já começar uma prevenção, já logo cedo, né? Eu sempre oriento as minhas pacientes, assim, dos 20, 25 anos, olhe, abuse e use do protetor solar, né? E o procedimento estético em si, dependendo, você já tendo indicação, se já tiver aquelas ruguinhas, as famosas rugas de expressão, se o paciente tiver 25 anos, 20 anos, já pode fazer o famoso Botox. Então, o ideal é você ser bem avaliado pelo especialista para ele poder indicar o tratamento na hora correta, né? E realmente ter esse acompanhamento regular para não realmente não prejudicar o seu envelhecimento. E quais são os cuidados que rotineiramente devem ser tidos, né, numa pele, vamos supor, de uma forma geral, um adolescente, um jovem, um adulto, existem diferenças, e quais são os cuidados diários? Por exemplo, o esfoliante, usar muito esfoliante faz bem, não faz? Em que momento deve utilizar? Então, no seu olhar, né, qual seria as melhores orientações com relação a esse cuidado diário com a pele? Então, uma coisa importante, hoje em dia, com o mundo das redes sociais, né, o Instagram, a gente vê muito que tem pacientes que seguem as famosas blogueiras, né? Isso. Aí chega no consultório, doutora, não, porque eu vi a blogueira fazendo esse tipo de tratamento, ou minha vizinha indicou. Isso é o maior perigo, porque já aconteceu de chegar paciente com prejuízo na pele porque fez uso de um ácido que não era adequado. Ou até mesmo um sabonete que a pessoa acha que é inofensivo, mas se aquele sabonete não for adequado para a sua pele, vai trazer prejuízo, né? Protetor solar também. Tem que ter tudo prescrito pelo dermatologista, né? Porque não adianta estar ali na prateleira da farmácia, já está ali tudo exposto e você sair pegando, porque a blogueira tal usou isso. Não, o certo é ser avaliado pelo seu médico. E outra coisa também, então, para cada tipo de paciente, seja na adolescência, adulto jovem, pele madura, né, criança, tem um cuidado de rotina, né, que seu dermatologista, ele vai indicar, né. E você perguntou outra coisa que esqueci. Foi com relação ao tratamento, né? Qual o uso diário? Um sabonete específico, um esfoliante? E do esfoliante, O esfoliante eu recomendo 1 a 2 vezes na semana no máximo, né? Porque o esfoliante, ele pode causar um efeito contrário, assim, ele pode dar um efeito rebote de aumentar a oleosidade e pode até criar uma irritação na pele. Então, esfoliante diariamente não recomendamos, né? E quanto ao sabonete, aí vai depender se a pele do paciente é mista, se é uma pele sensível, uma pele normal, uma pele seca. Assim funciona o protetor. E se o paciente vai precisar fazer algum tratamento noturno, seja para um melasma, né, para uma mancha, aí o seu dermatologista ele vai avaliar o tipo de pele, né, até a tonalidade da pele, porque isso influencia, né. Às vezes, alguns despigmentantes a longo prazo em pessoas de pele morena, ela vai responder diferente de uma pele mais branca, né? Então, assim, você tem que ter cuidado com o tipo de produto que você vai passar para não dar prejuízo, não causar um efeito colateral, né? Existe diferença entre pele mais branca e uma pele negra? Qual seria essa diferença e quais são os ganhos que ambas teriam? Bem, a pele branca, a gente sabidamente sabe, né, que ela envelhece de forma mais rápida, né? Só que a vantagem da pele branca é que ela mancha com menos facilidade, né? A pele branca ela não mancha facilmente.
Já a pele morena, ela vai envelhecer mais lentamente, né? Você chega aos 50 anos, né, com aparência até mais jovem, muitas vezes, do que uma pessoa branca. Agora, a pele morena, ela mancha facilmente, né? Facilmente. Então, quando vai fazer algum procedimento estético, a gente reforça muito para pessoas de pele morena, pele negra, que, olha, protetor solar sagrado, porque senão coloca tudo a perder. E, às vezes, tem medicações que o paciente faz em casa que, se em contato com o sol e não fizer uma proteção adequada, aí traz sérias consequências. E numa pele que tenha, né, tido uma certa quantidade de acne, tenha tido um prejuízo, tenha tido as famosas cicatrizes, né? Há como reparar, não há como reparar? Qual a tua visão, o que você orienta? Bem, para a cicatriz de acne, hoje em dia, graças a Deus, a medicina evoluiu. A gente pode fazer em consultório, né, os procedimentos estéticos, desde os peelings, né, com ácido retinóico, né, o ácido salicílico. Também a gente pode fazer os bioestimuladores de colágeno, certo? Que são procedimentos estéticos em que a gente aplica, infiltra um produto na pele do paciente para aquilo estimular o colágeno. E estimulando o colágeno, aquela pele tende a se recuperar, né? Diminuir as imperfeições, né? Aí tem os peelings, os bioestimuladores, algumas técnicas de preenchimento com ácido hialurônico, né? Eles podem também ajudar a diminuir a cicatriz. Tem a dermoabrasão, os microagulhamentos. Então, há uma ampla variedade de procedimentos que podem ajudar. E também os lasers, radiofrequência microagulhada, tudo isso para poder ajudar, né, naquele paciente que, infelizmente, por falta de orientação prévia, tem aquele paciente que gosta de mexer na espinha, quer estourar. Então, aquilo ali, além de deixar mancha, pode deixar cicatriz, né? Então, aquilo ali tem tratamento, lógico que requer tempo, paciência e investimento, né? Mas tem solução. E a gente muitas vezes consegue devolver a autoestima para o paciente. E é importante realmente buscar um profissional, talvez não um esteticista, mas um dermatologista que possa fazer a avaliação, ver o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para a situação e devolver de fato, né, essa autoestima, né, esse bom humor, tudo isso que agrega principalmente para a mulher. Exatamente. Né? O rosto, o cartão postal, é que você visualiza logo no primeiro contato, no primeiro olhar. Então, daí a importância desses cuidados, né? E da gente, como a gente tinha falado no início, né, do processo da gente descascar mais e desembrulhar menos. Então, tudo isso agrega possibilidades e devolve, né? Todo um conjunto. Não é apenas um produto, não é apenas uma alimentação, mas é um contexto que precisa realmente ser avaliado pelo profissional competente para que se tenha um bom resultado. Exatamente. E a gente, assim, eu sempre aviso ao paciente, a gente não pode garantir 100% de melhora, né? A gente tem que deixar o paciente consciente que o tratamento estético, ele vai ajudar, muitas vezes vai melhorar, assim, vai atender as expectativas dele, mas a gente nunca pode garantir 100% de melhora, não é verdade? Mas acredito que muitos pacientes, né, que entram nessa parte de procedimentos estéticos acabam ficando satisfeitos, né, e realmente voltam a ficar felizes com os resultados. Né? Exatamente. Okay. Mas aí o nosso tempo já vai chegando ao final. Eita. Tá? Eu gostaria de agradecer a você por estar aqui no nosso programa, né, compartilhando um pouquinho desse teu saber. Tem muito mais coisa aí pra gente falar, mas o tempo já não nos permite. E eu queria que você falasse, né, deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras e dissesse também, né, os espaços que você atende, né, o que você vem fazendo hoje em dia, tá? Deixa teus sites e redes sociais também para quem quiser te procurar. Valesca, novamente quero agradecer pela oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui com você, conversando um pouco da minha rotina, conversar um pouco sobre a dermatologia, né? Infelizmente o tempo é curto, né? Passou tão rápido que eu nem senti. Mas quero agradecer a atenção de todas vocês que estão aí do outro lado da tela.
E caso alguém tenha interesse de conversar um pouco comigo sobre a dermatologia, tiver interesse de ser consultado, conversar um pouco sobre procedimentos cirúrgicos, procedimentos estéticos, meu contato, meu Instagram profissional é Tamires Santana Dermato, e eu atendo nas clínicas estética com TH, certo? Tem o Instagram também da clínica lá associada ao meu Instagram profissional, e também atendo na clínica Sim, né? A clínica Sim que tem várias unidades aqui no estado de Pernambuco. Eu atendo em quase todas as unidades. E é isso, estou esperando por vocês, espero ter contribuído, ter ajudado. E é isso. Okay. Obrigada pela atenção. Eu gostaria, antes de encerrar o nosso programa hoje, entregar para você, né, esse pequeno mimo, tá? Obrigada. Para você depois aí degustar em parceria, né, com a Flávia Oliveira Doceria, que fica na rua Ana Xavier, número 60, loja 3, em Casa Amarela. Com telefone 98706-7983. E pedir para que vocês nos acompanhem através do nosso blog. É o revistagoodpe.com.br, o Instagram GoodPE TV, YouTube GoodPE Comunicação, Facebook Revista GoodPE, Twitter Revista GoodPE e o LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres.